Nós vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22. 22, a partir do versículo de número 14. Abra sua Bíblia ou acompanhe aqui no telão. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomai isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez no fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vamos orar? Pai querido, nosso bendito Deus, nós nos alegramos com a Tua palavra, nós nos alimentamos, a Tua palavra é viva e eficaz, é sob a Tua palavra, Senhor, que nós procuramos orientar, dirigir nossas vidas, e agora nós te pedimos que essa palavra que está aberta, lida, ela possa falar aos nossos corações. Ministra aqui, Senhor, a Tua palavra com poder, e que essa palavra pura, santa e poderosa, ela possa nessa noite falar de acordo com a Tua vontade aos nossos corações. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos então diante do memorial da ceia. E nós podemos olhar para o memorial da ceia e dela tirar muitas lições, e nós podemos olhar para esse memorial de várias maneiras e dela também olharmos de vários prismas. Eu quero hoje à noite pensar conosco nessa primeira memorial da ceia do ano, em que nós vejamos a ceia como uma oportunidade. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ele vai falar disso, da ceia como uma oportunidade, não só de trazer à memória o que Cristo fez por nós, trazer à memória o amor de Cristo, pelo fato de ter dado a sua vida por nós na cruz, trazermos à memória também que Cristo ressuscitou e nos garante uma vitória eterna, trazer à memória que esse Cristo voltará, e isso deve alimentar a nossa vida, encher a nossa visão. Paulo também diz lá que a ceia é uma oportunidade também de avaliação, de autoexame, de fazer uma avaliação da própria vida. Então a ceia, ela pode ser usada com muitas oportunidades. Eu já li um sermão de um amigo que ele também deu esse tema, não é? A ceia como uma oportunidade. Só que ele desenvolveu ele teve outras visões, ele trabalhou outros assuntos que ele via a ceia como uma oportunidade. E eu também hoje quero aqui trabalhar esse tema, a ceia como uma oportunidade, pegando algumas questões desses versículos, desse texto que nós lemos, quando Jesus reúne seus apóstolos,
ele chama seus apóstolos, e Jesus celebra a última Páscoa. E Jesus, então, ele institui o memorial da ceia do Senhor. Jesus, ele substitui a Páscoa pela ceia. Aquele símbolo que os judeus celebravam a Páscoa, e a Páscoa, ela olhava para frente. A Páscoa, quando eles celebravam a Páscoa, e aquele cordeiro ali morto, tudo isso apontava para o momento em que um dia um cordeiro perfeito seria morto na cruz por nós. Jesus, então, é esse cordeiro perfeito que já veio. Então, esse simbolismo da Páscoa perde o seu efeito, perde o seu valor. Por quê? Porque não há mais sentido, porque o cordeiro já veio, e esse cordeiro agora será sacrificado. Às margens da crucificação, pouquinho antes, na noite anterior, nos dias anteriores, então Jesus já vai trabalhando com seus apóstolos, e agora, às vésperas da sua morte, ele então chama os apóstolos, reúne com eles para dizer, olha, o cordeiro vai ser sacrificado, então agora não tem mais sentido a Páscoa para os cristãos, porque o cordeiro já foi sacrificado. E agora então, Cristo, o próprio Cristo, ele é que é a Páscoa dos cristãos. É que Jesus Cristo, Paulo vai dizer isso também. E agora, o que ele vai também nos dizer é que agora ele precisa de um novo símbolo. Agora o símbolo é o pão, e agora o símbolo é o vinho. E esse pão e esse vinho são os símbolos que ele vai usar para esse novo momento, para essa nova etapa, que não é mais a Páscoa, agora é a ceia. E ele então traz esses novos elementos, e ele diz, agora o que vai acontecer é o seguinte, agora não precisa mais de ervas amargas, agora não precisa mais de cordeiro assado, agora não precisa de mais nada disso, agora é o pão simbolizando o meu corpo, que vai ser pregado, moído, o meu corpo que vai ser esmagado praticamente, o meu corpo que vai ser torturado na cruz em favor de vocês. E esse vinho, ele é o símbolo, esse vinho que nós vamos beber agora, é o símbolo do sangue meu que vai ser derramado para perdoar, para lavar os pecados de vocês. E agora, daqui em diante, até o dia que eu volte, a igreja cristã, onde se reunir, ela vai celebrar esse memorial. Daqui para frente agora é assim. Eu só quero fazer uma observação aqui, antes da gente entrar nas aplicações que eu quero fazer com vocês, é que quando Jesus diz assim, isto é o meu sangue, e isto é o meu corpo, Jesus ainda estava vivo, sim ou não? Estava vivo? Não. Se ele estava vivo, como é que aquele sangue, aquele corpo poderia, como é que aquele sangue, aquele pão poderia se transformar no corpo dele? Se ele ainda estava vivo. Então, não tem sentido pensar que quando Jesus disse, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, que aquele pão e aquele vinho se transforma no corpo de Jesus. Que é a doutrina da transubstanciação, que diz que quando você pega o pão e toma o vinho, de fato, eles, depois de consagrados, são transformados em corpozinho. Como é que pode isso? Se Jesus vai dizer, como é que isso é meu corpo se ele estava vivo? Como é que aquele pão ali deles vai transformar? Como é que eles vão comer o pão? Como é que eles vão comer o corpo de Jesus e o sangue de Jesus se Jesus estava vivo? Não é? Então a gente tem que entender na Bíblia essas linguagens simbólicas. Jesus disse assim, eu sou a videira. E ninguém sai por aí dizendo que um pé de uva é Jesus em essência. Né? Jesus disse, eu sou a porta.
E ninguém diz que uma porta é Jesus em essência. Jesus, quando ele diz, isto é o meu corpo, ele está dizendo, isso aqui representa o meu corpo. Isso aqui simboliza o meu corpo. Isso aqui simboliza o meu sangue, esse vinho. Mas aonde que eu quero chegar nessa noite? Nessa noite, como eu falei que a ceia é uma oportunidade, eu quero voltar ao meu assunto. A ceia é uma oportunidade para muitas coisas, para muitas reflexões. E eu quero olhar para esse texto e pensar nessa noite em 3 oportunidades de reflexão que a ceia deve servir para nós. Primeiro, eu quero dizer, nesse versículo inicial do texto em que eu li, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram à mesa. E ele lhes disse, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Eu vou sofrer. Eu vou passar por um sofrimento. Eu vou entrar num sofrimento. E não vai ser um sofrimento fácil. Mas antes de eu entrar nesse sofrimento, disse Jesus, que eu sei que eu vou passar, eu tenho desejado ansiosamente estar com vocês. Eu sei que esse sofrimento é como se eu me sentisse esmagado. Mas eu, mesmo diante desse sofrimento, eu tenho um desejo tremendo de estar com vocês. Eu quero comer essa última Páscoa com vocês. Eu quero estar junto com vocês. E João 13:1 vai dizer, porque eu tenho amado vocês até o fim. Eu vou continuar amando vocês. Eu sei que vem um sofrimento, eu vou passar por ele, mas eu quero continuar amando vocês com um amor impossível de exprimir pelas palavras. Eu vou sofrer, mas eu quero continuar vivendo esse momento com vocês. Eu vou sofrer, mas eu quero amar vocês até o fim. Ceia é uma oportunidade para refletirmos como nós estamos lidando com o sofrimento. É olhar para Jesus às vésperas da sua morte e sabia que o sofrimento seria terrível, para que nós possamos pensar como nós lidamos ou lidaremos com o sofrimento. Nós não estamos isentos e ninguém vai ficar isento do sofrimento. Mas sabe o que Jesus está dizendo antes que eu sofra? Porque Jesus compreendia que esse sofrimento não seria o fim. Jesus sabia que esse sofrimento seria o meio de alcançar a glória para seus discípulos. Olha bem, que coisa interessante. Ver o sofrimento como um meio de alcançar a glória. Ou seja, muitas coisas impactaram a vida dos apóstolos através de Jesus. Eles foram impactados pelos milagres que Jesus fez. Eles foram impactados com seus ensinos. Eles foram impactados com a morte, com a ressurreição. Mas o que fez desses homens serem o que esses homens foram, é porque eles foram profundamente impactados pela maneira como Jesus lidou com o sofrimento. A maneira como um crente lida com o sofrimento causa um impacto profundo na vida das pessoas. E a ceia, essa primeira ceia do ano, essa oportunidade de nós podermos parar e pensar, olha, como é que eu tenho lidado com o sofrimento? O sofrimento pelo qual eu passo serve de glória? Os sofrimentos para o qual eu passo impactam a vida das pessoas? Os sofrimentos pelo qual eu passo aprofundam a minha vida com Deus, como aconteceu com Jesus?
Você sabe por que nós temos uma geração de crentes tão superficiais? Nós temos uma geração de crentes superficiais porque o que aprofunda é o sofrimento. E ninguém quer sofrer. E muitos de nós não sabemos lidar com o sofrimento. Eu quero que você me diga qual foi o profissional existente na face da terra que não foi com o sofrimento ali, com os fracassos, com as dores, com as dificuldades que ele aprofundou sua vida profissional. Você conhece alguém? Você conhece alguém que aprofundou, que amadureceu a vida emocional e espiritual, que não foi com o sofrimento? Você conhece alguém? Não querer sofrer é dizer que eu quero ser superficial. E eu não quero causar impacto na vida de ninguém. O sofrimento faz parte da vida cristã. No mundo tereis aflições. Porque Jesus sabe do valor do sofrimento para a gente. Como é que nós estamos lidando com o sofrimento? Não é? E Jesus, então, ele sabe que esse impacto profundo na vida deles foi a maneira digna como Jesus enfrentou o sofrimento. Como Jesus enfrentou o sofrimento de maneira digna, isso causou impacto na vida deles. E aí Jesus então começa dizendo: olha, gente, eu quero reunir vocês, eu quero comer com vocês, eu estou emocionado, essa desejei ansiosamente, é uma ideia de que Jesus está emocionado, Jesus quer muito estar com eles, e Jesus, olha, eu amo tanto vocês, desejo comer com vocês, vamos juntos fazer uma refeição, vamos comer a última Páscoa, vamos comer juntos, porque o meu sofrimento está chegando. Que coisa linda. Que coisa linda. Então essa ceia hoje, ela nos traz essa reflexão. Uma das coisas que mais impacta o mundo é ver um crente sofrendo com dignidade. O mundo observa como um crente reage ao sofrimento. E é um grande testemunho para as pessoas quando ele vê um crente sofrer com dignidade. E principalmente quando o crente sofre porque passou princípios do reino. O sofrimento foi o caminho de Cristo para a sua grandeza. Se Cristo não tivesse sofrido, Cristo não teria grandeza. A grandeza de Cristo se concretizou com sofrimento. E quando Jesus institui a ceia, quando Jesus institui esse memorial, ele está nos ensinando que a coisa mais importante pela qual ele quer ser lembrado é por causa do seu sofrimento. Jesus não instituiu um memorial para dizer assim: olha, todas as vezes que vocês reunirem, vocês vão lembrar daquela pescaria maravilhosa que eu multipliquei, os pães que eu multipliquei, os milagres. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, vocês podem esquecer de tudo sobre mim, mas quando eu instituo esse memorial, estou dizendo, nunca esqueçam do meu sofrimento na cruz. Nunca esqueçam. Então, meus irmãos, lembremos disso. Quando sabemos lidar com o sofrimento, ele nos torna pessoas melhores. Quanto melhor você lida com o sofrimento, melhor pessoa você se torna. Quanto melhor você lida com o sofrimento,
pessoa mais madura e mais profunda você se torna. E quanto melhor você lida com o sofrimento, mais feliz você é. Quando sabemos Cristo em nós, melhor dizendo, Cristo em nossa vida, aprendemos, presta bem atenção, o que Jesus está dizendo assim, ó, assim como eu lidei com o sofrimento, agora eu quero que vocês se lembrem sempre de mim, e se vocês fizerem com que eu esteja presente na vida de vocês, vocês vão aprender a não se surpreender com a dor e com o desapontamento. Quem anda com Cristo, que enfrentou com dignidade o sofrimento, que a grandeza veio depois do sofrimento, vai aprender a lidar com a dor, a não se surpreender com a dor e o desapontamento. Tem muitos crentes que estão aí com a vida tão diferente do que Deus queria, porque quando vem o sofrimento, não sabe lidar com ele, começa a se lamentar, dizendo, eu não mereço isso. Isso não podia ter acontecido comigo. Logo comigo. Deus, por que comigo? Senhor, isso não é para mim. Eu não mereço sofrer do que eu estou sofrendo. Deus deve ter se esquecido de mim. Mas quando a gente olha para Jesus, Jesus vai dizer assim, a gente vai dizer assim, olha Jesus, me dê forças para eu vencer, me dê forças para enfrentar, porque eu tenho certeza que se o Senhor permitiu esse sofrimento, o Senhor está permitindo para que eu me torne uma pessoa mais profunda. O Senhor está permitindo para que eu me torne uma pessoa melhor. E o crente que reagir assim, ele vai superar a amargura, o abatimento e o desapontamento. Ele vai superar. Então hoje, quando nós estamos na primeira ceia do ano, nós temos que olhar para essa mesa, se lembrar do sofrimento de Jesus, se lembrar que Cristo, quando a instituiu, ele já estava sofrendo e estava à beira de um sofrimento ainda muito maior e muito mais terrível. Mas à beira da morte e do sofrimento terrível, ele reúne seus amigos mais íntimos para cear, para estar perto deles, para amá-los, para falar da importância deles e orientá-los a olharem para frente. Primeira lição, vamos aprender a lidar com o sofrimento. Martinho Lutero diz que há 3 coisas necessárias para você ter uma boa teologia, uma boa doutrina. Primeiro, oração. Segundo, meditação na palavra. E terceiro, tribulação. Crente sem meditação na palavra, crente sem oração e crente sem tribulação é oco, é vazio, é superficial e não causa impacto no mundo. Segunda lição que eu quero tirar desse texto, e nós aplicarmos. O que eu estou pensando com vocês hoje? Eu estou meditando com vocês hoje, ver a ceia como uma oportunidade. E hoje, nesse texto, primeiro, oportunidade para olhar como Cristo sofreu dignamente, para sofrer dignamente, para enfrentar o sofrimento com dignidade, para causar impacto no mundo, para ter uma vida mais profunda, para ser uma pessoa melhor, para não se deixar dominar pela amargura, pelo desapontamento, pela tristeza. Segundo, participar da ceia é oportunidade para lembrar e renovar a gloriosa esperança da glória eterna. Falei, né? Gloriosa esperança. A rica esperança da glória eterna. Jesus disse, olha, eu vou comer com vocês pela última vez aqui,
Mas um dia a gente vai comer onde? Lá no reino, todos nós juntos. Todos nós juntos vamos na eternidade, na glória. Jesus olha para frente. E Jesus então vai dizer aqui, eu vou ler o texto, né? Não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Ele está olhando, porque eu lhe digo que não beberei outra vez o fruto da videira, até que venha o reino dos céus. Meus irmãos, ceia é oportunidade para nós renovarmos essa rica esperança da glória celestial. Pastor, na prática, o que significa renovar a esperança? Ou o que significa na prática a gente viver com essa esperança da glória celestial? Na prática significa viver a vida na terra sob a perspectiva do céu. Olhar para a ceia hoje para perguntar, eu vivi 2015 sobre a perspectiva do céu? O que a perspectiva do céu fez diferença na minha vida em 2015? E o que a perspectiva do céu vai fazer diferença na minha vida? Porque Jesus faz isso com eles aqui. Jesus fala do céu para eles. Jesus fala, olha, nós não vamos mais beber essa ceia juntos. É a última, primeira e última. Mas nós vamos juntos na glória celestial um dia estarmos participando. Viver sobre a perspectiva do céu. Eu voltarei a comer, não vou comer com vocês antes, mas eu voltarei a comê-la até que se cumpra. Então, o que está dizendo é que, embora a nossa comunhão aqui esteja terminando, a comunhão está terminando, ela será gloriosamente renovada no reino que virá, no porvir. Lá no porvir é reino de luz, de amor, é de louvor, na eternidade, no céu. E lá nós estaremos juntos. Jesus está, antes da sua partida, depois do seu encontro, deixando essa mensagem para que as pessoas tenham, os apóstolos tenham vivam a vida sob a perspectiva do céu. Porque sem a perspectiva da glória celestial, falharemos em determinarmos nossas ambições na terra. Viver sobre a perspectiva do céu é ter o céu como a sua maior ambição. E ter o céu como a maior ambição afeta nossas ambições na terra. Muitos crentes estão sofrendo, muitos os crentes estão frustrados, muitos crentes estão decepcionados, porque as ambições deles estão todas na terra. Porque perderam a perspectiva do céu. Ceia é oportunidade para lembrarmos e renovarmos a rica e gloriosa esperança da eternidade com Deus, do céu. A gente esquece do céu. E se a gente esquece do céu, tudo para nós está na terra. As coisas temporárias passam a ter um valor tão grande. A gente passa a consumir a energia. A gente passa a consumir os tempos, os dias, a sabedoria, a inteligência, a capacidade que Deus nos deu, tão somente com coisas que passam. Porque perdemos de vista a perspectiva do céu. Jesus está dizendo, olha, eu vou sofrer, vou embora, mas nunca esqueçam que nós um dia estaremos para sempre juntos. Juntos. Não perca essa perspectiva. Isso renova as nossas esperanças.
A presença de Cristo em nossas vidas nos assegura que um dia experimentaremos a plenitude da glória, a plenitude da sua salvação. A gente tem muita tribulação aqui, a gente tem muita dor, mas o crente que vive sobre a perspectiva do céu, isso renova a esperança, alegra o coração, traz conforto, porque ele olha para o céu e diz: gente, eu estou batalhando aqui, mas eu vivo também na perspectiva daquela gloriosa esperança, a rica esperança do céu. A perspectiva do céu é o segredo da nossa alegria para toda a nossa vida na terra. Guardem isso. Jesus está falando isso para esses homens, porque Jesus sabia o que eles iam passar. Jesus sabia o que esperava esses homens depois que ele subiu, voltou para o Pai, e eles iniciaram o seu ministério na terra. E Jesus está dizendo, em outra palavra, meus filhos, a perspectiva do céu é o segredo da nossa alegria na terra. Meu irmão, olha bem para mim. Muito tempo que eu não falo isso. Olha para mim. Talvez isso possa explicar porque você anda tão triste. Talvez isso possa explicar porque as situações da vida te abatem tanto. Talvez você precise iniciar 2016 dizendo assim: eu preciso olhar um pouco mais para o céu e pensar um pouco mais no céu. Porque quando você vive sobre a perspectiva do céu, esse é o segredo da alegria na terra. Amém? Agora, mas pastor, você está falando no céu, da expectativa do céu. Como é? O que pode assegurar nossa entrada no céu? Como é que eu posso assegurar a minha entrada no céu? A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna e jamais entrará em condenação. O único caminho, Jesus disse que ele era o único caminho, o acesso ao céu é somente por Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao céu senão por mim. Jesus é o único acesso. Não tem outra maneira, não tem outro jeito, não tem outra possibilidade, não tem outra alternativa. Você pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, de melhor caráter, mas se não tem Jesus na vida, você não está no acesso. Você não está no acesso. O acesso ao céu é Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas vá para o céu. Entendem? Então não tem outro jeito. É só Jesus. Só Ele pode fazer com que nós entendamos isso, encontremos o caminho e entendamos que essa vida é uma curta jornada, mas que nos leva a uma morada permanente. Se você entender que essa vida é uma curta jornada, mas que vai te levar um dia para uma morada permanente, a sua maior ambição nessa vida aqui é construir para essa vida permanente. Você entendeu o que eu falei? Se você entender que aqui, nessa vida, nós estamos numa jornada curta, mas que há uma vida permanente no céu quando recebemos Jesus, quando experimentando Cristo na vida, nós entendemos que estamos numa jornada curta, mas nós estamos a caminho de uma morada permanente, e uma morada permanente no céu. Quem pensa assim, a sua maior ambição vai ser investir nessa morada permanente.
Quem não pensa assim, vive só investindo na morada passageira. Namorada aqui na vida, nessa jornada que vai passar rápido, investe tudo aqui, mas esquece que tem uma morada permanente. E é muito mais sábio investir nela, porque ela é permanente. Isso aqui passa. A ceia nos convida para isso. Olhar para a ceia e dizer assim, olha, olhar para a ceia, participar da ceia, melhor dizendo, é uma oportunidade para que nós possamos nos lembrar e que isso renove em nós a gloriosa esperança, a rica esperança da glória celestial. Terceira reflexão que eu quero fazer com você é que participar da ceia. Qual foi a primeira? Qual foi a primeira oportunidade que a ceia nos dá? Hein? Aprender a lidar com o sofrimento. Qual é a segunda oportunidade que a ceia nos dá? Renovar, para que nós possamos lembrar e renovar a esperança da glória celestial. Isso altera a nossa vida bastante aqui no mundo. Terceiro e último, a participação na ceia é uma oportunidade para lembrar que o foco da nossa vida deve ser Jesus. E Jesus deve ser o centro da nossa vida. O que acontece? De onde o senhor tirou isso nesse texto, pastor? Jesus, então, depois de falar de sofrimento que ele vai enfrentar, depois dele falar que não vai comer, é a última vez que come aqui, mas vai comer na eternidade, na glória celestial com eles, aí ele começa. Aí ele pega um pão, ele pega um cálice e diz assim, ó, agora não é mais erva amarga, não é mais cordeiro, agora é esse cálice. E agora é esse pão. É esses que vocês vão tomar agora. E até que eu volte, vocês vão celebrar isso como comunidade cristã. Quando Jesus toma o pão e quando Jesus toma o vinho, e ele faz isso, Jesus está dizendo o seguinte, a Páscoa terminou, a ceia começa, mas elas têm uma íntima ligação. Porque ambas apontam para Jesus. Ambas, o centro é Jesus. A Páscoa apontava para Jesus. E o centro da ceia é Jesus. Então, a ceia apontava para um cordeiro que seria sacrificado. A ceia relembra um cordeiro que já foi crucificado. Ou seja, o centro da ceia, tanto a ceia, tanto a Páscoa, quanto a ceia, apontam para Jesus. Qual é a lição que a gente tira daqui? Jesus precisa ser o foco, Jesus precisa ser o centro das nossas vidas. Jesus tem que estar no centro, ele tem que ser o foco. Jesus, para os cristãos, Jesus tem que ser a coisa mais importante. Ele fala do seu corpo, ele fala do seu sangue, ele fala que o seu sangue agora é o sangue da aliança. Ele está dizendo que assim, olha, agora é por mim, pelo sangue que eu derramo na cruz, derramarei, é que vocês poderão desfrutar de um novo relacionamento com Deus. Antes, tinha um povo exclusivo, Israel. Antes, a lei era externa, era a lei escrita numa pedra. Agora, é todo mundo nessa aliança, e a lei é escrita no coração. É Jesus dizendo, ele é o centro de tudo. Sem Jesus não tem como ter relacionamento com Deus. Sem Jesus não tem como dar sentido à vida. Sem Jesus eu não estou na comunidade da aliança. Eu não pertenço à comunidade da aliança porque tem uma igreja. Eu pertenço à comunidade da aliança porque tenho Jesus.
Jesus, o foco da Páscoa. Jesus, o foco da ceia. Jesus, o foco da vida. A gente aprende isso com a ceia. Segundo um missionário que atuou na Índia, eu não vou dizer o nome dele porque eu não me arrisco, ele diz que Jesus é para o crente a fonte a partir da qual ele extrai a compreensão de toda a sua experiência. E, portanto, o critério pelo qual todas as outras formas de compreensão são julgadas. Vou repetir. Jesus é para o crente a fonte a partir da qual ele extrai a compreensão de toda a sua experiência. E, portanto, o critério pelo qual todas as outras formas de compreensão são julgadas, ou seja, Jesus é o foco, o centro. Aproveite esse memorial, nesse primeiro memorial do ano, para renovar essa verdade. Jesus é o foco da sua vida. Devido ao que ele fez pelos homens, Jesus, então, deixa aberto essa possibilidade dessa vida maravilhosa que ele tem com todos nós. E eu quero encerrar fazendo também uma aplicação para todos nós que estamos aqui e para você que está envolvido numa igreja ou em outra, e muitas vezes você passa por dores e aflições e decepções na igreja. Nós sofremos muitas dores no serviço de Cristo. Eu queria que todos prestassem atenção. Nós sofremos dores, muitas vezes somos desiludidos na igreja. Somos desiludidos com os nossos líderes, com nossos pastores, com os nossos discipuladores, com os nossos professores. Muitas vezes. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem já foi desiludido com alguma coisa na igreja, eu duvido que alguém aqui não levante, alguém ficaria sem levantar a mão. Outra coisa que nós sofremos no cristianismo são aquelas pessoas que você investe na vida dela e ela não corresponde às suas expectativas. Já passou por isso? Que dor. Pessoas que nos rejeitam, mesmo a gente sendo sincero, honesto e fiel, mas somos rejeitados. Quanta gente não sofre na igreja porque seu trabalho não é reconhecido? Já passou por isso? Então, meu irmão, se você já passou por isso, essa palavra é para você hoje olhar para a ceia e dizer: Jesus era o foco da Páscoa. Jesus era o centro da Páscoa, Jesus era o centro da ceia. Jesus é o centro da ceia. Jesus é o foco, Jesus é o centro, Jesus é o foco da minha vida. O foco da minha vida não é mais ninguém. O foco é Jesus. E eu não vou deixar que a amargura e o rancor tome conta do meu coração por causa das desilusões que eu tive na igreja. Veja bem, se você anda muito amargurado e rancoroso com as coisas que podem ter acontecido na igreja, cuidado, porque talvez o teu foco não está sendo Jesus. Eu não estou dizendo que se o teu foco for Jesus, você não vai sofrer com algumas coisas que acontecem na igreja. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, se o foco for Jesus, as desilusões com a igreja, as decepções com as pessoas e tal, isso não vai deixar que você se torne uma pessoa amargurada e rancorosa. Quando o foco é Jesus. Quando ele vai dizer para você: olha, esse sangue é o da nova aliança. Agora você pode ter um relacionamento tão profundo comigo. Eu estou abrindo o caminho para isso. Você pode ter um relacionamento profundo com Deus, apesar de, eu com o meu sangue derramado, com o meu corpo moído na cruz, eu estou abrindo o caminho
para que você seja membro da comunidade da aliança e tenha um relacionamento direto com Deus profundo, apesar de. Você entende? Então, a ceia é uma oportunidade para nós olharmos para a ceia e nós aproveitarmos essa oportunidade para decidirmos: Jesus é o foco da minha vida. Jesus, o centro da minha vida. É para Jesus que eu olho. É Jesus que eu quero. Jesus é a minha maior ambição. Jesus é a minha maior conquista. Jesus é o meu alvo. Jesus é tudo para mim. Não tem nada nem ninguém mais importante do que Jesus para mim. Porque Jesus, Ele é gracioso, bom. Ele jamais nos decepciona. Eu li um livro que o autor conta a história de um menino, que o menino tinha um jogador, um atleta como um herói. Tinha um atleta como um herói. E você, quando entrava no quarto daquele menino, tinha fotos desse atleta. Ele era um adolescente. Um dia, esse menino teve o privilégio de conhecer esse herói e ele teve o privilégio de conviver com ele. Se tornaram quase que amigos. Então eles fizeram coisas juntos, saíram para pescar. Eles fizeram algumas coisas juntos. E aí aquele menino, ele dizia o seguinte: quanto mais eu conhecia aquele atleta, menor ele se tornava para mim. Aí ele disse: mas um dia, Deus me apresentou um novo herói. Deus me apresentou Jesus Cristo. E eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. E depois de vários anos eu posso dizer: quanto mais eu ando com Ele, quanto mais o conheço, Ele se torna maior aos meus olhos. Maior Ele se torna aos meus olhos. Com Jesus como foco, apesar de todos os problemas, nós podemos nos alegrar nele e viver com ele. Ceia, oportunidade que você não pode perder. Ceia é uma oportunidade para muitas coisas, mas nesta noite, Deus está dizendo para nós aqui: aproveite a ceia, porque no momento em que Jesus a instituiu, ele já estava sofrendo, e depois sofreu muito mais, mas ele deixa uma lição: como enfrentar o sofrimento com dignidade. Como enfrentar o sofrimento de tal forma que ele impacte os outros e aprofunde sua vida. Como enfrentar o sofrimento de tal forma que o sofrimento transforme você numa pessoa melhor. A outra, participar da ceia é uma oportunidade para pensar na glória celestial. Você está a caminho da glória celestial? Você está a caminho dela? Você tem certeza que você está a caminho da glória celestial? Se você não tem essa certeza, só Jesus pode te dar. E se você está aqui nesta noite, a oportunidade é essa. A oportunidade para você que não tem essa certeza, para você, quem sabe um dia esteve em comunhão com Deus e não está mais, e você não sabe que hora vai chegar o seu momento. Se você não tem certeza que você está a caminho dessa glória celestial, você precisa entender que essa jornada aqui é curta. Mas a jornada lá é eterna, a grande, a imensa é aquela. E você pode estar investindo muito mais nessa que passa, nessa que é curta, e esquecendo daquela que é imensa, infinitamente.
E a ceia hoje te convida a viver 2015 sob a perspectiva do céu. Vivendo sob a perspectiva do céu, você vai ser uma pessoa que vai lidar melhor com a dor. Viver sobre a perspectiva do céu vai encher a sua vida de alegria. Viver sobre a perspectiva do céu vai encher sua vida de esperança. Viver sobre a perspectiva do céu, por favor, olha para mim. Viver sobre a perspectiva do céu vai realinhar suas ambições. E olhar para a ceia, participar da ceia, é uma oportunidade para rever onde nossa vida está focada. Quem é o centro da sua vida? Tua vida está focada em quem? E dizer, minha vida está focada em Jesus. Se você estiver focado em pessoas, sonhos, ou seja lá o que for, você vai correr o risco de quanto mais você investir nisso, menor ele vai ficar para você. Mas se você investir em Jesus, quanto mais você investir nele, maior ele vai ficar para você. Onde anda o foco da sua vida? Nós vamos participar da ceia, essa é a sua oportunidade. A oportunidade é agora. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para dizer, olha, eu realmente preciso aprender a lidar com o sofrimento e eu quero com Jesus aprender isso. Eu quero sofrer com dignidade. Eu quero colocar em Deus a minha alegria para que Ele possa me dar força para enfrentar. Eu quero tomar essa decisão hoje aqui. Eu quero tomar a decisão de receber Jesus como meu Salvador, porque eu também quero caminhar. Eu quero caminhar em direção à glória celestial. Tome essa decisão aqui. E eu quero reconhecer, eu reconheço, o foco da minha vida é a minha carreira. O foco da minha vida é o meu filho. O foco da minha vida é o dinheiro. O foco da minha vida são meus sonhos. O foco da minha vida são os meus projetos. Mas a partir de agora o foco da minha vida é Jesus. Ele vai ocupar o lugar central da minha vida. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. E esse é um momento de apelo, mas eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente agora, e nem vou convidar você para levantar sua mão. Eu vou pedir para você tomar uma decisão aí agora, você e Deus. Isso é um momento de decisão. Esse é um momento de decisão. Agora você e Deus aí, você orando, falando com Deus, fala com Deus, qual é a sua decisão nessa noite? Fala com Deus o que você vai fazer com o que Deus te falou hoje aqui. E esse momento é para todo mundo que está aqui. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos. Quem está aqui no banco, quem está lá atrás. Quem está no som. Eu queria todo mundo aqui. Eu estou ministrando para a tua vida em nome de Jesus. Eu estou falando para você com a autoridade que Deus me deu, não é minha. Então, por favor, leve isso a sério que eu estou falando com você. Estou falando para você em nome de Jesus. E quero que você respeite isso. É a sua decisão com Deus. Feche os seus olhos e ore com Deus. Eu não quero forçar você a nada, mas eu quero que você dê ouvido ao Espírito Santo nessa noite. Eu quero convidar você a dê ouvido à voz do Espírito Santo e diga para o Espírito Santo, Senhor, o Senhor me falou tanta coisa aqui hoje. E qual vai ser a sua decisão? Diga para Deus agora. Diga para Deus qual é a sua decisão. Diga para Deus qual é a decisão que você está tomando. Para que Deus possa te dar um ano muito abençoado e você possa participar agora desses elementos, ainda de uma forma mais preparada. Decida agora com Deus. Não saia daqui como você entrou. Não saia daqui o mesmo crente que você entrou aqui. E se você ainda não recebeu Jesus na sua vida, não saia daqui sem Ele. Agora aí no seu lugar, diga para Jesus, Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Jesus, eu Te recebo como meu Salvador. Você está longe de Deus, afastado.
Você um dia até foi membro de uma igreja, está afastado, diga agora para Jesus: Jesus, eu não quero olhar mais para nada, eu só olho para ninguém, para o Senhor. E olhando para o Senhor, eu quero fazer do Senhor o foco da minha vida, o centro. Jesus, eu me volto para Ti nessa noite. Você está amargurado, rancoroso, porque você entrou aqui cheio de amargura e rancor, com muitas decepções na igreja, com muitas decepções com as pessoas. Aproveite agora esse momento que Deus está falando ao teu coração, para dizer: ó Jesus, se o Senhor é o foco da minha vida, eu me entristeço com o que faz, mas rancor não, amargura não, tira isso da minha vida, Jesus. Se você entrou aqui passando por um sofrimento grande, você está passando, e esse sofrimento tem tirado suas forças, energias, você está desanimado, aprenda a lidar dignamente como Jesus com o seu sofrimento. Muito obrigado.